E aí, pessoal, vamos dar continuidade, né? Peço mais uma vez desculpa a todos e a todas, a aula, parte 1 ficou muito grande, mas é que eu não queria dividir essa em mais de duas partes, acho que a gente perde um pouco o contexto do que a gente está vendo, né? Então vamos continuar. Fundamentos Pedagógicos, parte 2, aula 2, eu acho que eu consigo encerrar em duas aulas. Então vamos continuar. Eu fechei lá com as concepções de Cipriano Carlo Lucchesi, né? Aquelas concepções no livro Filosofia da Educação, a divisão do Cipriano Carlo Lucchesi em dois pontos, depois o papel, os conteúdos, as manifestações, aquilo é bem importante, Cipriano Carlo Lucchesi cai muito. E outro autor que está caindo bastante é o Tomás Tadeu da Silva, nesse livro de 1999, que está aí, chamado Documento de Identidade. Então, o Tomás Tadeu da Silva ele conseguiu fazer uma síntese das teorias pós-críticas, apesar de ele também falar das teorias críticas, né? Ele passa, a gente vai ver umas transparências que ele passa por teorias tradicionais, críticas e pós-críticas. O Lucchesi não trabalha com pós-crítica, ainda não era do foco das análises dele, né? Tem o Eval Saviani muito menos, porque ele é até anterior ao Cipriano Carlo Lucchesi. Então, na aula passada, eu tentei trazer Demeval Saviani, Cipriano Carlo Lucchesi, para que vocês tenham uma ideia. E na continuidade, né, eu estou trazendo Tomás Tadeu da Silva para falar mais das teorias pós-críticas, né? Então, Tomás Tadeu da Silva, nessa obra, ele vai analisar a perspectiva das pedagogias tradicionais, críticas e pós-críticas. Vamos ver como é que ele vai organizar isso para a gente. A perspectiva pós-crítica é uma perspectiva em que alguns pressupostos de uma educação moderna ou de uma era moderna na educação, em que a educação consegue se estruturar e ter a sua relevância no sistema social, né? Mas os pressupostos da modernidade são bastante questionados pelas teorias denominadas de pós-críticas, né? Basicamente, os pressupostos também de uma corrente de pensamento chamada de pós-modernidade. Então, o que essa pós-modernidade questiona? As crenças no progresso científico, né? As regularidades nesse processo científico, a questão da centralidade do sujeito, que na perspectiva moderna é muito importante, o sujeito se constrói, o sujeito é o autor da sua história, da sua vida, e também criticam e questionam as teorias mestras, as teorias que têm a pretensão de explicar a realidade como um todo. Então, essa perspectiva pós-crítica é conduzida por vários pensadores, mas tem um que é bastante famoso, que é o Jean Lyotard, que vai escrever uma obra chamada Condição Pós-Moderna. Então, o Jean Lyotard ele vai questionar primeiro os aspectos científicos que vêm da modernidade, que para ele não dão conta mais de entender essa realidade multifacetada, diversa, né? As irregularidades científicas também são questionadas. Essa centralidade do sujeito moderno é bastante criticada, e essas teorias mestras que pretendem dar explicação para a realidade também são colocadas em suspensão. Ou seja, as teorias, mesmo que sejam filosóficas, antropológicas, econômicas, seja o que forem, elas podem reexplicar uma parte da realidade, mas não a pretensão de explicar toda essa realidade, né? Então, essas teorias pedagógicas, segundo o Tomás Tadeu da Silva, podem ser divididas como tradicionais, como a Escola Nova, teorias tecnicistas, teorias liberais. Vimos esses nomes também com Cipriano Carlo Lucchesi. As pedagogias críticas vão trabalhar com uma outra perspectiva, são as críticas reprodutivistas do Bourdieu e Passeron, que o Dermeval Saviani vai colocar, a crítica social dos conteúdos e as teorias progressistas, daria libertária e libertadora, né? E elas têm essas palavras-chave que eu vou falar depois. As pós-críticas vão trabalhar com currículo em rede, teorias teorias de currículo, e tem as suas perspectivas, as suas linhas mestras. Então, a divisão que o Tomás Tadeu da Silva é diferente dos autores anteriores, Cipriano Carlo Lucchesi e Demerval Saviani, né? Demerval Saviani trabalhou só com não críticas e críticas reprodutivistas, né? O Cipriano Lucchesi já trabalhou com liberal e progressista. Agora, o Tomás Tadeu da Silva nos apresenta uma terceira vertente. Então, tem as tradicionais, se quiserem chamar de conservadora, as críticas e as pós-críticas. Os outros autores não tinham trabalhado isso, por isso que o Tomás Tadeu da Silva é importante,
né? Então, as teorias tradicionais vão trabalhar com eficácia e gerenciamento, por exemplo, as tecnicistas, a valorização do processo ensino-aprendizagem, avaliação como referendado aos objetivos, verificar que objetivos ou não foram atingidos, planejamento como importante, a definição de metodologias específicas, que a crença também tem no processo, e aqueles famosos objetivos operacionais de Robert Meyer, ação, condição e critério. Então, essas tradicionais tinham uma crença, né, numa perspectiva que a educação, se tivesse os pressupostos e as etapas, ela seria eficaz, ela teria sucesso. As pedagogias críticas criticavam exatamente as tradicionais, dizendo que elas eram críticas reprodutivistas, como a gente viu Bourdieu e Passeron, e ela vai trabalhar com a ideia da crítica social dos conteúdos, da relevância desses conteúdos, e das progressistas com a questão da autogestão, da valorização do conhecimento do aluno. Bom, quais são as palavras-chave? A questão da crítica social, já que elas criticam as tradicionais e as conservadoras. A questão da ideologia, como a gente viu no livro do Bourdieu e Passeron. A questão de classe e luta de classes. Né? A questão da sociedade e seus conflitos, as relações de poder, e a questão dessa sociedade ser conscientizada para ser emancipada, a questão do currículo oculto, que essas pedagogias críticas vão dizer que, na verdade, por causa daquela teoria de violência simbólica do Bourdieu, né, e até dos aparelhos ideológicos do Estado de Louis Althusser, há um simbólico sendo repassado da educação, é uma educação para subserviência das teorias tradicionais, que as críticas vão denunciar. Então, o currículo oculto era aquilo que não se ensina na escola, uma educação de subserviência, mas a criança aprende pelo cotidiano, pelas práticas, pelaquilo que ela é forçada a entender como realidade. Então, as pedagogias críticas querem uma transformação da sociedade, uma participação da educação importante nessa transformação, e para isso a escola deve ajudar aos seus estudantes a fazer uma leitura e uma análise crítica dessa sociedade na perspectiva de transformar numa sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática. E o que as pedagogias pós-críticas pretendem? Elas também fazem críticas às pedagogias críticas. As críticas não questionaram as tradicionais, as pós-críticas vão questionar as críticas e as tradicionais. As pós-críticas vão dizer que a pedagogia crítica avançou muito nas relações, avançou muito no processo de transformar a educação com a ideia de transformar a sociedade, mas elas vão dizer que não só aspectos de classe, luta de classe, não é só aspectos de ideologia, não só aspectos que foram enunciados pelas teorias críticas que entravam o processo educacional. Elas reconhecem isso tudo, mas dizem, olha, tem mais coisa que precisa ser analisada para a gente ter uma sociedade mais justa, mais tolerante, mais democrática. Então, ela vai trabalhar com a questão de identidade, de diferença, de orientação sexual, de etnia, de multiculturalismo e diversidade. Entendendo que são várias culturas, tem um trabalho de interculturalidade muito importante, tem uma questão de desconstrução desse currículo que pode ser hierarquizado, pode ter sido colonizado, ou seja, é um currículo que precisa ser analisado também sobre outros aspectos e não só por um aspecto basicamente de classe e luta de classe. Então as teorias pós-críticas reconhecem os avanços da teoria crítica, mas diz não foram suficientes, é preciso avançar mais. Não só nessas questões de relação de poder, de ideologia, mas também em relações que vão fazer com que esses estudantes entendam melhor a sua realidade, entendam melhor a si mesmo, entendam melhor a sua orientação sexual, sejam melhores aceitos, porque se eles não forem aceitos nesse ambiente escolar, se eles não se sentirem pertencentes a esse ambiente escolar, nenhuma educação e nenhuma transformação será possível. Então vamos para frente e ver como é que basicamente é isso. Então essa ideia da teoria pós-crítica vai dizer que o currículo está realmente implicado em relações de poder, mas não são só relações de poder de elite dominante e classe proletariada. Existem outras relações de poder. Por exemplo, o currículo transmite visões particulares e bastante interessado. Produz identidades individuais e sociais particulares. Então, currículo, na verdade, vai imprimir, vai, como diz o Tomás Tadeu da Silva, forjar sujeitos. Né? A história do currículo tem sido importante para se questionar a presente ordem curricular, ou seja,
essa concepção curricular de disciplinaridade e de currículo, de conhecimento, como se o conhecimento escolar só fosse transmitido, só fosse possível ser transmitido em uma direção, em uma linha ou numa perspectiva. O chamado movimento pós-moderno e a virada do linguista vem colocar em xeque as concepções que constituem o núcleo educacional, pensando lá naquela primeira transparência que eu apresento a vocês dos pilares da modernidade, que essa concepção denominada pós-moderna vem questionando, né? Centralidade no sujeito. Olha, se esse sujeito é multifacetado, esse ensino não pode pensar que esse sujeito é o senhor e construtor da sua própria história. Ele pode ser, contanto que ele seja preparado para isso e atento a várias e diversas condicionantes, né? Principais autores que vão fazer parte dessa concepção aí pós-moderna. Primeiro, William Painer, que vai fazer a primeira conferência sobre currículo em Nova York em 1973, só que isso aí a gente só começou a discutir bem mais tarde no Brasil, que ele vai questionar esses currículos tradicionais. Lógico, inicialmente uma perspectiva crítica e progressista, mas depois passa por uma concepção pós-crítica. Então desafia modelos técnicos dominantes. Os objetivos de aprendizagem e avaliação são postos em questão, são postos em suspensão, né? Michael Apple também vai trabalhar com questão de ideologia e currículo, né? Vai trabalhar com o conceito de hegemonia de Gramsci e vai fazer uma seguinte questão: por que esses conhecimentos e não outros? Por que determinado conhecimento ou determinado conteúdo ganha o status de ser oficial? Quais são as verdades que circulam nesse processo educacional que valorizam mais uns saberes do que outros, né? Henri Giroux vai trabalhar com ideologia, cultura e processo de escolarização, né? Trabalhando com uma racionalidade técnica baseado numa escola de Frankfurt, aquela concepção que a gente viu muito com Eleanor Kunst, a transformação didática pedagógica do esporte, né? Ataca a racionalidade técnica, essa visão utilizar e descartável das coisas, bem como a gente tem que recuperar nosso agir autônomo e criativo, mas também a recuperar nossa capacidade de pensar criticamente. Também ataca o positivismo e também institui um conceito de resistência nesses processos. Peter McLaren, com um multiculturalismo crítico, que propõe uma crítica a esse pós-modernismo também e oferecendo umas alternativas às teorias pós-críticas. Então, o Peter McLaren vai trabalhar com multiculturalismo crítico e questiona. Peter McLaren, muito ligado às teorias progressistas ainda, ele é quase uma fase de transição entre teoria crítica e pós-crítica, né? Mas Peter McLaren trabalha muito com as questões de raça e gênero, por isso que ele está mais ligado à teoria pós-crítica, mas ele vai questionar esse multiculturalismo, essa diversidade sendo dada de qualquer forma. Ele vai dizer que há também um multiculturalismo festivo que pode ser tudo e também pode não ser nada. Então ele vai vai trabalhar com umas bases um pouco mais materiais desse multiculturalismo e propõe esse multiculturalismo mais crítico, mais engajado, né? Tomás Tadeu da Silva, identidade, diferença, subjetividade. A gente já viu e está baseando muito essa concepção pós-crítica nesse livro do Tomás Tadeu, né? Ele é bastante lido, bastante citado também nos concursos. Então, fazendo um resumo, as teorias tradicionais liberais consideram que a questão do ensinar já foi dada e se concentram apenas na questão de como ensinar, com mais eficiência, mais organizado, com mais gestão. As teorias críticas contestam essa concepção e questionam por que esses conhecimentos e não outros. Por que esses conhecimentos são considerados oficiais? Por que alguns conhecimentos são válidos e outros não? Quais os interesses e as relações de poder fizeram com que determinados conhecimentos se tornassem mais valorizados do que o outro? E a questão da subserviência, e a questão do simbólico fazendo uma educação para a servidão, né? Então as teorias críticas vão questionar essas questões ideológicas e de poder. Então, continuando, embora as teorias pós-críticas não deixassem de questionar algumas premissas e continuam questionando das teorias críticas, questão da ideologia, relações de poder, etc., suas perspectivas são menos estruturalistas do que as teorias críticas, né? Para as teorias pós-críticas, poder, conhecimento não se opõem, mas se complementam, são dependentes. Não acreditam, como as teorias críticas, que existe um núcleo de subjetividade a ser libertado na alienação
causada pelo capitalismo. Isso é bastante importante e bastante crítico. Há um embate entre pensadores da teoria crítica e pensadores da teoria pós-crítica. Isso é muito importante. Então, as teorias pós-críticas fazem críticas, e algumas até muito duras teorias críticas. E esse último que eu acabei de ler é muito importante. Tá? As teorias críticas se consideram também questionadoras dessas realidades que precisam ser transformadas. Mas ela não acha que conhecimento e poder se opõem. Eles se intercomplementam. São dependentes. É preciso saber essas relações de poder. E vamos dizer, essas relações de poder não estão só na classe dominante e classe dominada. Existem relações de poder também entre os dominados e entre os dominantes. Né? E, principalmente, não vão acreditar, como as teorias críticas, que exista um sujeito a ser libertado e ser emancipado. E sim um sujeito a ser trabalhado no sentido da constituição desse sujeito também por ele mesmo. Né? Não acha que a educação vai dar um toque de Midas e, a partir desse momento, o sujeito deixa de ser alienado. Então, essas teorias pós-críticas vão dizer que sempre a gente vai conservar um certo grau de alienação, a gente também convive com algum certo grau de conservadorismo, mas é preciso, com calma, transformar essa realidade. Mas se não transformar essa realidade, também transformando nós mesmos, e principalmente transformando as relações de poder que existem, às vezes, entre a própria classe proletária, entre a própria classe dominante, a gente não sai de lugar nenhum. Então, como eu falei para vocês, existem muitas coisas que entravam o processo de educação. A falta de aceitação das diferenças, a falta de uma aceitação sobre crenças, credos, sobre orientação sexual, também pode emperrar esse processo de uma educação mais progressista, ou, como pensam as teorias pós-críticas, é preciso também destravar outros mecanismos que impedem os estudantes a ter uma educação mais consistente. Então, para as teorias pós-críticas, o currículo está envolvido em processos de formação pelos quais nos tornamos o que somos, ou melhor, o que fizeram de nós. E é preciso também questionar esse currículo que nos quer formatar, que nos quer informar, não informar com I, mas informar, nos colocar em forma. Então, não deixa de ser uma crítica à própria teoria crítica, que tem uma concepção de mundo pronto a partir de uma teoria mestra. Percebam? Então, essa vinculação das teorias críticas muito ao materialismo histórico dialético incomodaram muito os pensadores pós-críticos. Né? Por exemplo, uma perspectiva da teoria da escola de Frankfurt. É importante recuperar nossas capacidades autônomas de pensar com as nossas próprias cabeças, andar com as nossas próprias pernas, mas uma vez a gente consciente, emancipado, por que alguém vai dizer para nós qual é o sistema de governo que a gente tem que seguir? Nós não recuperamos nossa capacidade de pensar e agir livremente, podemos então escolher livremente o sistema político que a gente acha que quer governar. Isso é muito complicado, né? Os teóricos da teoria crítica vão sempre questionar esse processo, porque eles têm uma visão de transformar uma sociedade de classe numa sociedade sem classe. As teorias críticas não compram essa ideia no todo, só parte do processo. Continuando lá, as teorias do currículo estão no centro de um território conquistado, vai dizer Tomás Tadeu da Silva, em que um campo epistemológico social começa a ser investigado. Ou seja, essas relações de poder, muito baseadas em Michel Foucault, que estão numa microfísica espraiada pelo contexto social, também são levadas em consideração. Então, as teorias educacionais aparecem agora divididas a partir de questões de poder. As tradicionais pretendendo ser neutras e desinteressadas, as críticas e pós-críticas argumentando que nenhuma teoria pode ser neutra, mas certamente implicada em relação de poder, e as pós-críticas se distanciando um pouco das críticas por entenderem que as questões de poder não estão circunscritas só à questão de classe e luta de classe. Tem outras questões que precisam ser também desvendadas, e é por isso que essas teorias pós-críticas se interessam tanto por a questão de raça, credo, gênero, diversidade, e não é a aceitação da diferença, mas sim entender que o mundo é diverso, que nós somos constituídos de diferença. Né? As teorias do currículo são aquelas, então, que irão reivindicar que, além do conhecimento, currículo também é uma visão, é uma questão de identidade. Né? E é só sobre essas questões de identidade que esse currículo deve concentrar. Currículo é conhecimento escolar. É tudo aquilo que circula enquanto saber, poder e conhecimento dentro da escola. Então vai continuar o Tomás Tadeu da Silva. Pois, ao selecionar o que deve
e o que não deve fazer parte desse currículo, estabelece uma relação de poder de prescrever o que é considerado conhecimento oficial. O que não estiver contemplado nesse currículo não presta. A partir desse cenário, então, os pesquisadores começaram a questionar a eficácia das teorias pedagógicas e começaram também a desenvolver estudos que buscam alternativas na tentativa de melhor compreender essas questões na escola. Então, essas concepções é que são interessantes porque começam a desengessar, tirar algumas hierarquias, né? Tirar alguns currículos que são um tanto quanto colonizados, de um lado ou de outro, numa perspectiva de uma pluralidade e uma diversidade. Então, segundo Tomás Tadeu da Silva, essa é talvez a maior contribuição dos pós-críticos, né? Ou seja, ou dos pós-estruturalistas, que ao duvidarem das lógicas modernas, das explicações mestras, das explicações universais do mundo, abriram nossos olhos para inúmeras situações que tais esquemas não davam conta e nunca dariam conta de perceber. Ou seja, não adianta a gente tentar uma perspectiva de uma educação mais transformadora se a gente ainda está também amarrado em algumas questões ideológicas um tanto quanto endurecidas e pouco flexíveis, né? Então, as teorias críticas, segundo os autores pós-críticos, têm o seu valor, mas elas têm a pretensão de explicar tudo e o mundo não pode ser explicado assim de uma vez só. Tem que ter um pouco de calma e um pouco de paciência para lidar, principalmente com essas questões da escola e para essas questões que tanto nos afligem no cotidiano escolar. Bom, essa foi um pouco mais curta, desculpa eu dividir mal, uma com 40, outra com 20 e poucos, mas a gente não acerta todas, então espero que vocês tenham gostado. Essa eu falei um pouco mais devagar, mas o ideal era a gente trabalhar ali com 30 minutos cada uma, tá? Isso aí, pessoal, vamos continuar aí com esse módulo aí de fundamentos pedagógicos. Forte abraço para vocês.